Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar Música e Conversa Boa, todos os dias um bom bate-papo para você. E hoje, como é Dia dos Namorados no Brasil, vamos falar de relacionamentos com os nossos convidados aqui. A Heloísa Pelizon Dib, acertei o nome todo, Heloísa com E. Eu tenho uma irmã que chama Heloísa, mas com H. Tudo jóia, Heloísa? Boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa ter um bate-papo interessante. Vai ser, tenho certeza disso. E o Guilherme Costa Lopes também está com a gente, também é psicólogo. Guilherme, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, boa tarde, muito legal esse bate-papo. Nesse dia a gente vai poder pensar bastante sobre esse assunto. E o legal disso tudo, a gente vai trazer a parte feminina e a parte masculina de um relacionamento, é que eles são casados. É isso, gente? Isso. Que legal. Isso mesmo, somos casados há 9 anos. Há 9 anos. Que bacana. Então, ambos têm propriedades para discorrer sobre o assunto aqui. Então, daqui a pouco a gente volta e você pode mandar a sua dúvida para cá também pelo 3440-1009. Este é o Radar aqui na Prever FM. Radar Prever FM. 12:05, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Eu quero aproveitar e falar da Igor Peixaria. Se você está procurando peixes e frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, eu tenho uma dica muito especial que é a Igor Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados com muito cuidado e prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde, mais qualidade para o dia a dia da sua família. E o melhor, na Igor Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança e aquele cuidado de quem realmente entende do assunto. Fica na Vila dos Lavradores, na Tenente João Francisco 386. Agora você pode fazer as suas encomendas pelo 99781-2200 ou pelo 3361-6010. Passe na Igor Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igor Peixaria, amor de família pelo seu pescado. Dia dos Namorados, vamos falar de relacionamentos aqui no Radar, conversando com a Heloísa Pelizon Dib, que é psicóloga, e o Guilherme Costa Lopes, que é psicólogo. Gente, eles são casados, então vai ser um bate-papo muito legal sobre relacionamento. A gente até falava fora do ar, né? Parece que no dia 12 todo mundo namora, né, Guilherme? Instagram fica lotado de declaração, né? Essa é uma data bastante propícia e até o Brasil gosta também de pegar tradições gringas e tem comemorado também o Valentine's Day e também o dia 12, e são essas duas datas que costumam aparecer bastante as fotos. O que é um protocolo às vezes importante, porque os casais precisam saber utilizar para que, às vezes, nesse mundo que a gente está vivendo, as aparências também importam, né? Uhum. E aí, pelo menos, colocar ali nesse dia ajuda a melhorar o humor, quem sabe. As relações podem ficar um pouco... aproveitam a oportunidade para ficarem um pouquinho mais amenizadas se precisar. Legal que você falou do Valentine's Day, né? Em fevereiro, é dia 12 ou 14, eu não me lembro agora. É o dia de São Valentim, né? Isso. E aqui no Brasil a data, ela começou na década de 40, uma data que ela surgiu como comercial pelo João Dória, né? Que era o pai do ex-governador. E ele era publicitário, queria alavancar as vendas e de repente pegou, né? Mas engraçado que pelas redes sociais as pessoas estão mais... Como é que eu posso dizer? Elas gostam de se mostrar bastante, né? De mostrar, como o Guilherme falou, mostrar um carinho a mais. Mas tem muita gente que exagera também, né, Heloísa? Eu também acho. Eu acho a rede social um perigo, inclusive, né? Muitas pessoas acabam achando que é vida real, né? Tentando copiar e não é, né? E isso pode gerar até frustração, insegurança, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Na vida profissional de vocês recebem muita gente que vive isso, tenta viver a rede social e não é aquela vida, porque a rede social é a vida perfeita, né? Ninguém coloca problema, né, Guilherme? Sim, e até você me lembrou uma história que eu vivi na pandemia, quando eu estava de home office.
no Dia dos Namorados, eu postei uma foto da nossa lua de mel, que foi em Paris. E aí, algumas pessoas acharam que a gente estava em Paris naquele dia. E é bem isso. Então, assim, pelo fato de eu ter colocado essa foto, parecia que eu estava lá. E funciona também para as outras coisas. As fotos, elas fazem parecer realidade. E aí, hoje em dia, que até antigamente a gente falava assim, tinha Photoshop para mudar essas fotos, mas hoje em dia tem coisa muito mais avançada que é a IA. A própria IA, né? Que a gente pode pegar uma foto de duas pessoas e transformar numa foto de estúdio e também passar a impressão de que tá tudo mil maravilhas, e às vezes não tá. É uma forma de mascarar também a realidade. Ô, Heloísa, você acha que há uma necessidade das pessoas mostrarem pela rede social? Não, eu tenho que mostrar alguma coisa na rede social? Sim, eu acho. Acho que em muitos casos, não todos, a gente não pode generalizar, mas eu acho que tem uma questão de me sinto obrigado porque todo mundo tá fazendo, eu também vou fazer. Então, assim, às vezes pode rolar a homenagem, né, do Dia dos Namorados, um casal que nem tá vivendo um dia bom, né, que tá vivendo às vezes alguma dificuldade ali, algum ajuste, e acaba entrando nesse protocolo, né? Eu não vou falar nome, óbvio, né? Mas eu conheço gente que vive em pé de guerra e hoje postou uma declaração de amor. Eu falei, caramba, quase mandei, parabéns. Estão se acertando, né? Mas sabe que tem uma coisa interessante que me lembra as questões também relacionadas ao corpo, né? Que é as emoções afetam o corpo e o corpo afeta as emoções. Então, se a gente faz uma expressão de tristeza, não só do rosto, mas toda a postura corporal mais de tristeza, a gente passa a sentir essa tristeza também. E o contrário também, a gente já tá triste emocionalmente e aí a gente encolhe o corpo, faz uma expressão mais de dor. Isso também influencia. Então, assim, pode ser também que, embora seja um início, uma causa que realmente não corresponde à realidade, quando faz a postagem, abre uma chance. Por exemplo, né, um casal, a gente não tá tão bem, mas, nossa, eu achei tão bonito isso que você postou da gente. Aí abre uma oportunidade para talvez ficar melhor. Então não é totalmente ruim, embora a gente possa julgar como sendo uma coisa falsa, pode também ser essa oportunidade de reaver o relacionamento. Eu não sei se é impressão minha, mas antigamente, até já com rede social, mas não com tanto apelo que a rede social tem hoje, né? Instagram, Facebook, não, mais o Instagram hoje em dia, né? Eu me lembro que passar o Dia dos Namorados solteiro era um desastre, era uma tragédia, né? É impressão minha ou isso mudou um pouquinho? Eu acho que existe uma pressão, inclusive pela questão das redes sociais mesmo. Até eu vi alguns vídeos falando assim, o que fazer nesse dia, e aí o pessoal comenta assim, agora só falta namorado, porque eu não tenho. Então, e tem essa idealização também, né? O relacionamento, ele é muito idealizado. A gente vê as pessoas felizes, a gente fala, nossa, com certeza, quando eu tiver, vai ser muito maravilhoso, muito incrível. E só quem tá num relacionamento sabe que não é mil maravilhas, que é pelo contrário, é com o outro que a gente vai se deparar com tantas coisas que vai nos engrandecer, mas que a gente precisa passar por esse processo, tanto a dois, né? Um que conhece o outro, quanto de si mesmo, de conhecer algumas coisas de si mesmo que a gente não saberia se não fosse estando no relacionamento. Essa idealização, na prática, a gente vai viver naquele comecinho de relacionamento só, que é o período da paixão? Acho que sim. Acho que precisa. Onde tudo é perfeito, né? Acho que precisa disso. Precisa, para acontecer esse começo, precisa da idealização, dessa paixão. E depois vem o amadurecimento da relação, né? Mas você acha que tem relacionamento que pode começar sem isso? E ter uma construção? Eu acho que pode começar, mas em algum momento tem que acontecer. Precisa dessa troca. Tá. Né? O encantamento. O encantamento. E esse encantamento a gente tem que tomar cuidado também do que ele é, porque ele não é. A gente não pode esperar do outro aquilo que a gente quer. Né? A gente tem que esperar do outro aquilo que ele tem para oferecer. Isso é uma diferença, né? Então, às vezes tem uma frustração, né? A gente não pode exigir do outro que ele me dê o olhar, a homenagem, qualquer coisa que seja do meu jeito. Até eu e a Heloísa, a gente estava conversando sobre isso e como que é importante, principalmente no início, que a gente tenha a ideia da utopia. Da utopia de que sim, será maravilhoso, será incrível, vai ser perfeito, vai ser eterno enquanto durar, né?
isso tudo é importante, principalmente nesse início, para que faça sentido também. Quando a gente, se alguém começa um relacionamento já achando que não vai durar ou que não vai dar certo, tende a nem começar. Tem muito disso, né? Tem gente que pela pressão vai só eu da turma não tô namorando, só eu na turma não tô casado. Então tá bom, eu vou, vai. E, de repente, uma pessoa que não tem liga, você tá por obrigação, você tá estragando a sua vida, da pessoa também, né? Tem muito disso, né, gente? Tem. Não dá pra ser protocolo mesmo de relacionamento, né? E eu costumo a dizer no meu trabalho que relacionamento é o tempo que ele precisa viver. Não tem. Porque muitas pessoas entram num relacionamento pensando assim, se for pra durar um mês, então nem vou entrar. Mas pode ser um mês bom, né? Poxa. E eu já vi várias histórias que as pessoas acham que vai terminar logo, que não vai. E dá certo, anos, né? Às vezes a vida toda, porque assim, talvez as nossas expectativas não condiz com a realidade, né? Esses dias eu encontrei um amigo da faculdade, ele falou assim, e aí, tá namorando, casou, né? Não, namorei 5 anos, mas não deu certo. Eu falei, 5 anos não deu certo? Bastante. Lógico que deu certo, pô. Deu sim. Tem muito disso, né? Isso. Acabou, não serve mais, vamos jogar fora. Então, mesmo que seja por pouco tempo, foi bom, né? A gente tem até a ideia de que os relacionamentos, eles têm múltiplas formas possíveis, inclusive, né? Até tem um teórico chamado Flávio Gicovati, um brasileiro bem legal, que a teoria que ele trazia sobre os relacionamentos, ele até vai falar que em alguns aspectos o casamento arranjado era mais fácil, porque você não precisava ter que lidar com uma parte, você teria que lidar só com a segunda parte, que é a relação em si. E assim, se a gente for analisar casal por casal, a gente vai também saber que cada casal é de um jeito. Então, existem múltiplas maneiras de dar certo. O ideal é que as pessoas, essa dupla, né, descubra que jeito é esse que eles vão conseguir se encontrar. Mesmo que no início, às vezes, tenha sido, por exemplo, forçado, né, caiu numa armadilha aí de Dia dos Namorados e acabou propondo uma pessoa que ele não estava prevendo que deveria propor. Mas mesmo assim, pode ser que funcione muito bem. Eles vão descobrir aí como que vai ser para eles e o encaixe. Não tem manual de instruções. Não, né? Então, não tem manual de instrução. Daí todo mundo fala, eu falei da paixão, né? Daquela coisa da idealização do começo, né? Tem muita gente que pergunta, a paixão ela tem um tempo que a gente consegue mensurar? Eu acho difícil uma resposta precisa desse questionamento. Eu acho que o relacionamento, ele começa com uma paixão, com encantamento, mas ele tem um processo de amadurecimento, né? Eu acho que o amor ali, né? Que a gente começa com uma paixão, vai amadurecendo por um amor, quando a gente usa a palavra processo, é porque é isso, é uma travessia, é um vai e volta, é um caminho a percorrer junto, né? Isso é mais legal do relacionamento, porque são duas pessoas diferentes, duas histórias diferentes, duas famílias diferentes, que tem que encontrar o enlace ali do que é possível entre os dois. Então eu usaria a palavra amadurecimento, né? Sobre a paixão, eu gosto bastante dessa palavra, que ela tem origem no pathos, né? Do grego, que quer dizer você ficar passivo, que é o mesmo prefixo da palavra patologia. Então, assim, o que seria um grego doente? Seria um grego passivo diante da situação, que é o que a gente fica quando a gente está apaixonado. A gente simplesmente vê a pessoa e nada mais existe a não ser aquela única pessoa na nossa frente. Idealizada, perfeita. E embora a gente saiba que a paixão, ela é esse fogo que queima e arde nesse início e depois vai... Achei que você ia cantar. Quase. Vai encarnar o Renato Russo agora aqui. Quase encarnou. E... embora seja dessa forma, até também um conceito que a Elo traz, que eu acho bem legal, é do reapaixonamento. Então, assim, você se apaixona pela pessoa nesse início, aí depois isso vai virando uma outra coisa, uma chama talvez um pouco menos ardente, mas como nós somos pessoas que amadurecemos e vamos vivendo, nos tornando outras coisas, ou nos tornando mais nós mesmos, também, então, cabe esse momento da gente se reapaixonar pelas pessoas, pela pessoa que a gente tá, né? E aí, daqui a pouco, ela mudou mais um pouquinho, aí um reapaixonamento, né? Então, de vez em quando, a gente volta a idealizar essa pessoa
para que isso vá se mantendo. E que é um ponto importante também desse tópico, é a admiração, né? Como as pessoas elas vão crescendo, a gente vai admirando outras coisas dela que talvez a gente nem conhecesse, né? Por exemplo, agora recentemente que a gente escreveu um livro, né? Um livro para crianças, é uma coisa diferente, que a gente não tinha feito até então nunca. E agora a gente fez E um fica encantado pelo outro, né? Legal. Vamos falar um pouquinho desse livro? Aliás, qual é o nome do livro? Onde eu encontro o livro? É um livro infantil. Ele se chama Quem Te Escuta. E foi uma parceria minha e do Guilherme com a nossa experiência clínica, né? Eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes, famílias. E a gente percebe a dificuldade que as crianças têm de se expressar e de reconhecer o que estão sentindo, né? Então é difícil para a criança. Então, assim, como que a gente cobra da criança que ela se organize no comportamento, que ela tenha um bom comportamento, se ela não sabe o que ela está sentindo, o que fazer com aquilo, como se chama aquilo? Então, parte desse pressuposto de que a criança precisa aprender a reconhecer o que ela sente, que nome é isso e o que fazer com isso. Porque a gente não pode cobrar da criança que ela saiba o que fazer com aquilo que ela não entende, né? Então, da gente trabalhar nessa história a importância da criança se expressar no que ela sente. E é um sentimento, a história de um sentimento que se torna um personagem e ele vai falando como ele se sente quando ele é visto ou quando ele não é visto pelo humano ali. Exato, e ele surge então dessa necessidade porque nós não somos artistas, nós somos psicólogos. Queria até fazer esse questionamento assim, por que chamar psicólogos e não poetas, né? Para falar sobre o Dia dos Namorados, né? Que eu acho que os poetas sabem também muito sobre esse assunto, até talvez mais do que nós, inclusive. Geralmente poeta é aquele que tá abandonado, hein? Tomou um fora, né? Entende tanto que já passou por tanta coisa. E aí, como a gente via muitos livros que na verdade tem mais foco na parte artística e menos foco na parte teórica, mesmo na questão mesmo do que a gente entende que é terapêutico, então a gente teve essa ideia de criar esse livro que ele a própria gravura, né, os desenhos são muito simples até para serem neutros, para que seja mais fácil de projetar o que a gente sente ali naqueles desenhos. E aí poder explorar como que é importante. Eu uso a expressão assim, pensar com o peito, né? Pensar, na verdade não seria pensar com o peito, seria sentir, né? Sentir com o coração o que está acontecendo, o que é isso que eu estou sentindo aqui. E aí, eventualmente, saber dar um nome, né? Uma alfabetização que a gente precisa ter é a alfabetização emocional. Muitas vezes a gente não tem. E a ideia é que esse livro possa abrir essas portas, tanto para as crianças, a gente colocou letra caixa alta, para ser mais fácil para as crianças que estão se alfabetizando, mas ao mesmo tempo também para o pai, para a mãe, para o adulto, para o educador que está lendo ali. Se ele não tiver já isso claro para ele vai também se deparar com isso. Ele vai falar, nossa, o que é isso que eu estou sentindo? Será que eu estou ouvindo isso que eu estou sentindo? E esse livro ele tem disponibilidade como e-book na Amazon. Ah, legal. Mas a gente também está fazendo as impressões sobre demanda na gráfica. E então a gente tem pelo nosso Instagram, que é Sabiá Saúde Mental, o @Sabiá Saúde Mental, a gente tem o link dos pedidos. Então aí a gente gosta também desses pedidos assim que são mais direto pra gente, porque geralmente as pessoas pedem dedicatórias. Aí a gente coloca, quer que escreva pra quem? Aí a gente vai fazer uma mensagem. Então quem tá com o smartphone na mão, vamos lá, de repente alguém tá estacionando o carro, tá levando o filho na escola, parou agora e vai colocar na lupinha de busca do Instagram lá. Ou também, se for mais fácil, o meu também é Guilherme Lopes Si. É um trocadilho entre Lopes e Psi, né? Tá. Guilherme Lopes Si. Eu queria fazer uma volta aí do que a gente tá falando do livro, né? O quanto a gente percebe os adultos com muita dificuldade de comunicação, né? E o relacionamento, ele precisa de uma boa comunicação, de uma boa linguagem para acontecer de uma forma saudável, né? Então, e daí assim, será que a gente consegue alfabetizar emocionalmente adultos? Será que o melhor caminho hoje não é a gente falar com as crianças lá desde pequeno para mostrar para eles o quanto é importante falar de sentimento, né? Eu tenho visto muitos estudos falando sobre, por exemplo, violência, agressividade, o quanto
a violência, ela vai por esse caminho de pessoas que não entendem o sentir. Que acabam optando pela agressão porque não tiveram espaço para sentir. Muitos homens relatam isso, inclusive. A saída, muitas vezes, dos homens é inclusive o álcool, né? Por não saber o que sente, o que fazer com o que sente, então precisa do álcool para anestesiar essa dor que não tem nome, que não tem pra onde ir. Aí vira um vício, né? Vira um problema sem fim, né? E o álcool destrói famílias. Ainda sobre o livro, o que a vivência de vocês como casal e como pais influenciou na obra? É bem isso, é esse o ponto. É esse, porque, né? Esse livro eu tive a ideia inicial dele quando a gente tinha acabado de casar. E a gente não tinha filhos ainda. E aí ele só foi sair agora. Então, assim, por que levou tantos anos? Também por conta dessa vivência com as crianças, como pais, né? E aí a gente pôde... Acho que entrar na linguagem deles mesmo, que ele é compreensível para eles, o que eles têm propriedade, né? Exatamente. Como que a geração 40 mais, 50 mais, a gente foi criado, eu tô me colocando como 40 mais, tá? Não sei você. A gente ainda não chegou, mas tá chegando. A gente é de um tempo e de uma criação, de uma sociedade um pouco mais rígida, né? Que a gente não tinha esse relacionamento, esse diálogo com os pais, né? E a gente ia descobrir o que é sentimento com o passar dos anos, lá na adolescência, início de uma vida adulta. É primordial a gente ensinar as crianças desde já, né? É primordial. É um investimento, né, no ser humano. Exatamente. E daí, assim, a gente tá falando de relacionamento amoroso, no Dia dos Namorados, os casais precisam falar dos sentimentos. E a gente vê que nem isso a gente tá conseguindo, né? Então, a importância da gente ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, para que eles tenham relacionamentos amorosos saudáveis, né? É esse o caminho, falar do que sente. Acho que um ponto importante desse assunto é que eu entendo que eu tive uma mãe que quando eu queria conversar, ela parava e olhava para mim. O que não é uma coisa tão comum, né? Ainda mais agora que o celular não deixa as pessoas olharem olho no olho. Tem até os restaurantes, eles estão tentando restringir para parar de usar celular durante a refeição. E tem países que estão com leis tentando proibir os pais de ficarem com o celular enquanto os filhos estão ali. Isso é uma coisa tão importante, tão fácil, assim, acessível, é grátis. Aliás, embora seja grátis, a gente tem pagado, né? A gente tem pessoas pagando para tirar o celular delas, de alguém tirar a força do celular delas para que exista essa conexão pessoa com pessoa. A alfabetização emocional começa daí. Começa de uma mãe, principalmente, né? Que é geralmente a mãe que fica ali com o bebê. Começa com uma mãe olhando pro seu filho. Ali ela vai tentar sentir o que o bebê está sentindo e vai também se dar conta do que ela está sentindo das coisas ali naquele momento. E tanto a família quanto o casal é isso, é saber se olhar, é ter tempo para fazer isso. As telas, elas atrapalham muito nesse sentido. A televisão já atrapalhava lá antigamente, mas agora o celular está atrapalhando muito mais do que antes. Porque no celular a gente tem, e no algoritmo, né, do Instagram, do TikTok, a gente tem o que a gente quer a todo momento, né? Na TV antigamente você ia ver criança um desenho, né, adolescente uma série. Então, eu vou ver Malhação. Malhação acabava, ia começar a novela das 6, eu saía da TV, né? Não, só no outro dia. Só no outro dia. Aqui no Instagram eu vou ficar 1, 2, 3 horas, né, gente? Como é que se chama isso, em alfabetização digital? Sim, é letramento digital, geralmente se usa. E para entender o que você está clicando aonde, você está entrando em quê, como que aquilo está te afetando, se você está percebendo que você está sendo manipulado por aquilo ou não. E é bem interessante que eu falo que eu disciplino o meu celular. Quando ele me mostra uma coisa que eu acho muito estúpida, assim, muito fora de propósito, assim, eu saio do aplicativo. Porque eu sei que ele sabe que isso é um mau sinal. Então, assim, é quase que eu digo assim, ó, isso aqui foi errado, não mande mais isso pra mim. E ele foi aprendendo. E, assim, embora no caso eu estou fazendo isso de propósito, né? Muitas pessoas não percebem esse sistema. E aí a manipulação do algoritmo também, a gente acha que tá manipulando o algoritmo, mas muitas vezes o algoritmo tá manipulando a gente. E o quanto isso distancia os casais, né? Então, isso que eu ia perguntar.
Vocês recebem muita gente relatando isso, ó, ele tá distante, ele só fica ali, ó, ela só quer ficar ali, só quer ficar postando. Sim. Acabou um pouquinho aquele romantismo do relacionamento com as redes sociais, com o Que smartphone? mudou, né? Precisa desse resgate. A gente tá sendo sugado. Totalmente. E até tem algumas leis novas, né? Por exemplo, o ECA Digital, entre outros movimentos que estão acontecendo no planeta de processos contra as Big Techs, para que isso tenha algum freio. E precisa de regulamentação, porque sozinho eles não vão querer mudar. Eles vão querer manter a gente fazendo essas coisas. E talvez acho que fica então uma mensagem já durante aqui o nosso programa, a mensagem de que no dia 12, que excluam o celular, tira o celular da mesa, guarde, né? E vão viver a noite a dois, né? Geralmente vai ser a noite que o pessoal vai sair jantar. Então, deixa o celular em casa, né? Ou se for para levar, escolhe um da dupla para levar, que se precisar de uma emergência, alguma coisa, né? Os filhos estão com alguém. Então, um dos dois da dupla leva o celular e não usem, né? Aproveite esse momento para entrar em contato um com o outro, olhar no olho, conversar. Conexão, né? E não ficar postando minuto a minuto, né? Imagina, eu conheço gente que eu fico acompanhando, falo, vamos lá, parece a atualização de jogo na internet, assim, minuto 1, a taça de vinho, minuto 2, chegou a massa. E daí eu fico pensando, o que essas pessoas estão vivendo de fato, né? Porque estão tirando foto, estão postando, estão preocupadas com os cliques, quem curtiu, quem visualizou, né? E não estão olhando no olho mesmo, não estão prestando atenção ali na conexão mesmo, que é, assim, o que adianta a postagem, a homenagem, se não tem encontro? O Zygmunt Bauman, né, que fala muito sobre isso, sobre a modernidade líquida, os relacionamentos líquidos, aí quando você posta alguma coisa, você está se conectando com quem está vendo a foto, e não com quem você tá. E aí ele vai falar sobre os laços, né, o enlaçamento. Se você tem um laço com aquela pessoa que está ali, você não vai fazer isso naquela hora, porque você vai estar cultivando essa relação, estando junto com ela, e o laço é aquela coisa que perdura, que se mantém, enquanto que a conexão, ela é muito efêmera, né? Você consegue conectar e com um clique, 1 segundo, você já tira, desconectou. Vocês acham que esse exército de pessoas solteiras hoje, elas são basicamente dependentes das redes sociais? Então vamos lá, de novo, 40 a mais. Hoje eu tô cometendo auto-bullying. Eu me lembro, eu li um livro do Roberto Chiniachik, né? Esse é o nome. E ele falava o seguinte: se você não sair de casa, ficar em casa, o máximo que vai acontecer é você se apaixonar por quem vai entregar pizza na sua casa. Não sei se vocês leram esse livro, eu não me lembro agora qual era o livro dele, que ele produziu mais de uns 5, 6 mais ou menos, né? E antigamente a gente saía muito de casa para conhecer as pessoas. E hoje as pessoas querem ficar ali trancadas em casa, né? E o máximo que ela vai ter de relacionamento é isso daqui. Aplicativos de encontros. Isso. Né? Funciona isso? A gente tem um amigo que assim, conheceu assim, né? Se casaram, tiveram filhos. É uma história bem bonita. E deu certo, mas assim, é um em milhares, né? Não é regra, né? As pessoas acham que pode ser regra. Vou lá no aplicativo, pago 1, 2, 3, 4 aplicativos. Qual a garantia de ser saudável, né? Eu brinco às vezes com as pessoas quando tem pessoas muito pessimistas e a gente tá numa roda falando coisas só sobre coisas ruins. Eu brinco que eu estou aguardando o dia que a internet não vai mais funcionar, tudo vai falhar e aí a gente vai ser obrigado a abrir a porta de casa e sair pra rua. Porque talvez só isso que seja a solução de tão isolados que a gente fica com esses aparelhos. Até tem no Japão tem até um termo específico para isso, que é o hikikomori, né? Que é uma condição psiquiátrica de pessoas que não saem de casa para nada. E aqui no Brasil, assim, a gente é menos e não tem tanto isso, mas ainda assim tá fazendo a gente se afastar das pessoas e com certeza, como você citou, é importante sair de casa, dar chance para conhecer outras pessoas, seja num templo religioso, seja num hobby que você gosta de fazer, de assistir, um jogo, uma brincadeira, enfim, tem várias possibilidades que às vezes não são tão simples para quem não tem uma extroversão, né, fácil de socializar, mas que sem dúvida é importante. Inclusive, peçam ajuda.
Se for necessário, peçam ajuda de psicólogos mesmo. Eu até já cheguei a fazer trabalho de ser acompanhante terapêutico, né? Que é essa pessoa que vai junto com o paciente em lugares para ela se sentir mais confiante, se sentir melhor. Pode ser necessário, às vezes, um profissional para te ajudar. Caso não encontre um profissional, um amigo mesmo, alguém da família, né? Você tá com dificuldade de sair de casa, peça ajuda. Vai com alguém. Interessante que você falou, né? Sair, seja na igreja, na padaria, no mercado, num bar. Vocês acreditam em destino ou não? Ou é a gente que tem que fazer o nosso destino? Olha lá, eles se olharam, os olhares se cruzaram aqui. Eu já vou até perguntar como é que vocês conheceram, então. A gente se conheceu trabalhando na pós-graduação, trabalhando no Hospital da Unesp de Botucatu. Eu terminei a faculdade, vim para Botucatu para fazer psicologia em pediatria. Então já fazia 1 ano que eu estava em Botucatu nesse trabalho. E o Guilherme começou também na oncologia pediátrica. E daí a gente descobriu que nós estávamos com a mesma orientadora de mestrado logo em seguida. Professora Gimol. Abraços para a professora Gimol. Ela tá ouvindo, será? Vamos convidar ela para... Será que ela tá próxima? E foi aí o nosso encontro. Então foi assim, de forma acadêmica, né? Tá. Estudando junto. Eu diria que não existe nada por acaso, assim. As pessoas se relacionam por alguma questão, assim, do além, que a nossa filosofia não compreende. Mas eu acredito, sim, que no fim das contas a gente tem um porquê se relacionar com certas pessoas. Claro que não tô dizendo que quando a gente se relaciona com alguém, a gente é obrigado a ficar com aquela pessoa independentemente de qualquer coisa. Mas eu entendo, sim, que é a vida dando uma mensagem. Eu acho que todo relacionamento é para nosso crescimento, né? O crescimento de ambos. Então, nunca é perdido, né? Isso que eu falei. Pode ser de 1 mês, pode ser de anos, pode ser de uma vida toda, né? Mas tinha que cruzar ali e viver aquilo que tem que viver. Eu acredito que sim. Vamos lá, então. Então vamos colocar em pauta os problemas de relacionamento. Você falou que é um crescimento, né? E você percebe quando aquela pessoa tá ajudando no teu crescimento. E quando a gente nota que nada tá indo para frente naquele relacionamento, existe um ponto onde a gente consegue perceber aqui não dá mais, eu tenho que tomar atitude de dar um fim, porque eu tô acabando com a minha vida e com a vida da pessoa também. Eu acho que sim, mas eu acho que... A relação dá sinais, né? Eu acho que dá sinais, mas é muito individual. De novo, não tem manual de instrução, não tem até onde ir. Cada um tem que descobrir o seu limite, né? Eu escuto muitas histórias e eu vejo que cada um tolera uma coisa e não tolera outra. Eu acho que o ponto principal de encontrar até onde ir é uma pergunta muito interna, sabe? Até onde eu consigo, até onde eu vou tolerar. Eu vejo famílias que toleram coisas que eu não toleraria. Então, assim, mas é a história deles. Eles vão até lá e cada um tem o seu ritmo, né? Mas acho que é bem importante pensar até onde um casamento, uma relação vai. E é importante também conhecer os limites do que é violência, do que é violento. E aí, falta de respeito. Pra também poder saber que é o limite máximo, assim, né? Se houve uma violência, isso é o limite máximo. Pelo menos em tese, não deveria ser... Não deveria ser... No mínimo deveria haver um reboot do relacionamento. Até eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim: qualquer sinal de desrespeito merece cortar a relação. Eu acho que não é pra tanto, porque tudo pode ser, sim, revisto, né? Às vezes a gente pode ser uma pessoa mal educada no sentido de... Uma pessoa grosseira, né? Que não teve uma educação completa, né? Exato. E essa pessoa, o ponto principal ela está disposta a rever isso, né? Ela tem abertura para aprender a ser de uma forma diferente. Às vezes a pessoa não tá percebendo, né? E precisa do outro para perceber e ter essa disponibilidade. O relato que eu tô me recordando é de um homem que, quando a mulher foi promovida e no jantar da promoção, tava todo mundo comemorando, ele fez uma piada com ela, falando assim: tomara que você trabalhe melhor do que você cozinha, uma coisa assim. E aí ela, naquele dia, não, então agora chega, não quero mais me relacionar com você. E eles se separaram ali nesse dia, nessa hora. E, claro, aí os comentários das pessoas sobre esse relato foram assim:
com certeza não foi só isso. Realmente não foi só isso, né? Deve ter tido Essa foi a gota d'água, talvez. Exato, foi a gota d'água. E aí, nesse momento, talvez essa pessoa não estivesse mais disposta a conversar sobre as atitudes dela. Falou, não foi legal, você fez isso numa situação que não deveria nunca você ter feito isso dessa forma. E aí, essa pessoa, esse homem, pode se rever e falar assim, nossa, eu errei, isso foi horrível, eu não deveria ter feito isso, obrigado por você me contar, me explicar que é dessa forma. Tem uma pergunta clássica aqui da Mara, que a gente vai responder depois do intervalo, questão dos ciúmes. A Mara está perguntando quando que os ciúmes... deixa eu tentar interpretar a pergunta dela aqui. Qual é o limite dos ciúmes? Quando é amor e quando é doença? Ela colocou exatamente assim. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Radar da Prever FM. Bom, voltamos com o Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pelos 100.9 da Prever FM, para você que está nos vendo também pelo preverfm.com.br, recebendo hoje a Heloísa Pelizon Dib, que é psicóloga, e o Guilherme Costa Lopes, também psicólogo. Vamos responder a Mara? A Mara falou sobre ciúme. Quando que o ciúme é doentio, quando que o ciúme é um sinal de amor. Aliás, ciúme é sinal de amor? Acho que não, né? Acho que não. Eu entendo que o ciúme, ele se torna um adoecimento a partir do momento em que o outro é visto como posse, né? Como se fosse um objeto mesmo de possuir. E amor não tem nada a ver com posse, né? Inclusive, eu me lembro de um trecho que Rubens Alves fala que o amor tem a ver com voo, não com gaiola, né? Então, acho que essa é a relação, né? Da gente saber amar sem prender. O famoso ditado, né? Você tá livre, se você voltar é porque você realmente está comigo, né? É bem isso, né, Guilherme? Eu também penso pelo lado, assim, de uma comunicação eficiente, que é o que a gente estava citando agora, quanto que pode ser que algumas pessoas, existam alguns calos que não podem ser pisados. Então, saber também entrar em alguns acordos com relação a isso. E é importante, vamos dizer assim, um certo decoro, sabe? Porque, embora a gente tenha o conceito de que o ciúme, ele não deve nunca chegar nesse ponto de ser possessivo, e isso com certeza é ruim, a gente precisa, quando a gente se torna um casal, a gente muda alguns comportamentos mesmo, a gente passa existe um novo ritual, né? E isso pode ser um acordo entre as partes do que é aceitável, do que vale a pena manter, do que vale a pena tirar dentro do que a gente, da nossa rotina, para que também seja os sentimentos que as pessoas têm com relação a certas coisas sejam respeitados. Eu vou dar um exemplo bem simples, assim, só para não entrar em coisas mais pesadas. Dar likes em fotos alheias. Isso é um comportamento que pode ser super aceito e não virar nenhum problema, pode ser tranquilo, mas para certas pessoas pode ser um problema. E se for, é um comportamento que muito tranquilamente pode ser parado. Evitar. Exato, pode ser evitado. Então, assim, pra que continuar certas coisas muito simples se dói pra outra pessoa? Claro que, assim, eu tô citando esse simples porque realmente tem que ser um acordo. O que faz sentido para você parar? O que faz sentido eu propor para você parar? E assim por diante. E acho que tem uma ideia de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? Se o outro entende isso, cabe a mim respeitar, porque eu não sou o outro, eu tenho que entender através do que ele comunica, né? Então, de se colocar no lugar do outro, acho que faz todo sentido. A gente tá falando de ciúme, sentimento de posse. Onde os homens estão falhando, Heloísa? Em muitas coisas. Não tem mais romantismo, cavalheirismo, gentileza? Acho que falta. Acho que o companheirismo é o que as mulheres esperam, né? Mas é geracional ou não? Eu acho que tem um pouco, sim. E acho que tem a ver até com o que a gente tá falando da dificuldade dos homens entenderem o que sente, né? Porque muitas das vezes acham que eles estão se colocando num lugar de vulnerabilidade e tal. E na verdade não, né? Eles estão mostrando o que eles sentem. Acho que é importante isso. Olha lá, Guilherme, nossa autocrítica agora. Onde nós estamos falhando? Eu até
antes de falar sobre nossas falhas, eu queria também dizer que a nossa solução também está em nós e também está nos homens, porque um homem dando um toque em outro ajuda muito. Demais, né? Quando nossos pais, ou melhor dizendo, os pais dos nossos pais, enfim, os pais geracionais davam os toques importantes necessários, tudo ficava também mais acertado, né? E então, assim, a importância de um pai. E por que a gente pode dizer que os pais estão falhando muito? Por quê? Porque milhões de brasileiros não têm nem o nome de um pai no registro. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que não existe um pai ali. Se não existe esse pai ali, que nós homens, de alguma maneira, nós não estamos ali, faltou essas orientações que um homem precisa dar para outro homem. Inclusive, por exemplo, o meu filho, importante ser cavalheiro. Meu filho, é importante saber respeitar. O que é respeito, né? Isso, então assim, eu acho que começa daí, da nossa ausência como pais, não nós aqui, né? Eu digo de uma forma muito ampla. E aí, falta a gente também ouvir esse feedback da mulher, fazer essa autocrítica, essa conversa entre nós homens e falar assim, olha, o que faz sentido pra gente, o que a gente realmente precisa mudar. E aí, voltando pro que a gente tinha falado antes, quando o homem não sabe o que está sentindo, não se debruça sobre esses assuntos, sobre os sentimentos, ele também vai querer comunicar de formas muito ineficientes. Porque o que é a violência, no fim das contas? É a comunicação de que algo não está certo. Só que, assim, é uma comunicação muito animalesca, né? O cachorro, quando você faz uma coisa que ele não gosta, ele vai te morder. Ele não vai falar assim, senhor, não faça isso, né? Ele não vai entrar de uma outra maneira. Ele vai morder. Então, é isso que seria a violência. E aí, também tem um outro ponto, até com relação ao Dia dos Namorados, que tem bagunçado a cabeça de homens e mulheres, é a questão do consumo e do que é capitalizado, do que é dinheiro mesmo na história. Porque, assim, é um ato de cavalheirismo, por exemplo, o homem pagar a conta do jantar de hoje. Não é uma questão, quem tá ganhando mais, quem que investiu mais, se a mulher fez cabelo, se o homem não sei o que, quem gastou mais. Não é esse o ponto, não deveria ser, pelo menos. Não é financeiro. Não, isso não deveria estar em pauta nessa hora. Isso deveria estar em pauta assim, vocês casaram, vamos ver como que estão as nossas contas aqui, a água, a luz, internet, comida, a gente tá conseguindo pagar tudo. Nessa hora, sim. Agora, nesse momento de namoro, nesse momento de jantar juntos, não deveria ser uma questão. Deveria simplesmente ter atos de cavalheirismo, atos de gentileza, que tá faltando também, que é para ver essa conexão de equidade, que é assim, eu faço uma coisa, você faz outra, onde te falta, eu tento estar ali, e onde eu falto, você tenta também preencher de alguma forma, né? É mais por aí que eu Porque penso. não é o valor do presente do Dia dos Namorados, né? Mas a conexão que é possível fazer, porque a gente não mede amor por quanto custa o presente, né? Mas o quanto a gente tá conectado. Pelo menos não deveria medir, né? Deixa eu buscar um termo que você colocou, Guilherme, no começo da entrevista, disse reapaixonar. Eu entendia isso como depois da paixão vem o amor, que é um sentimento mais constante, uma chama menor, só que mais constante. Então eu posso trocar o amor pelo se reapaixonar ou não? As duas coisas, elas vão continuar, né? O amor, ele vai passar a existir e ele não vai deixar, né? Esperamos que não vai deixar de existir. E o reapaixonar acontece durante isso. Tá. O reapaixonar é conhecer esse novo lado dessa pessoa que talvez você não conhecesse, ou ela também não era assim até então e passou a ser. E aí você se reapaixona por esse ser que agora é, né? Até... Os meus avós, eles viveram 69 anos de casamento. Que beleza. E eu perguntei em uma oportunidade por como que sustentava uma relação duradoura dessa. E o meu avô, uma pessoa muito bem-humorada, muito expressiva, ele falou que é esse movimento que o Guilherme está dizendo, né? Ele não se apaixonava por uma mesma pessoa. A cada etapa, ela se tornava uma outra pessoa, a maturidade levava para outro lugar.
Então esses anos todos foi um reapaixonar. E ele se encantava por coisas novas. Então as pessoas mudam, a gente tá em fluxo o tempo todo, né? Então eu acho importante num relacionamento saudável, duradouro, né, que a gente vá se encontrando, né? Porque a gente muda. E lembrei daquele filme agora, esqueci o nome agora, que ela tinha um lapso de memória todos os dias, né? Como é que é? Como se fosse a primeira Como vez. se fosse a primeira vez, né? É um filme, é uma comédia romântica, mas passa um recado disso também, né? Sim. Exatamente, é esse o recado. E a dedicação ali na relação deles, né, do filme, isso também eu acho que é um recado, porque acho que um relacionamento saudável é uma dedicação diária, não é só no Dia dos Namorados. É todos os dias poder olhar com paciência, com calma, com investimento. E eu acho que é, acima de tudo, uma escolha. Eu tô nessa relação porque eu escolho estar, me dedicar e fazer aquilo acontecer. E é isso também que dificulta, às vezes, as pessoas a se manterem ou a mesmo a começar um relacionamento, porque é Uma demanda. E muda. E tem transformações, né? Até alguns casais até falam assim, mas eu queria que a gente voltasse a ser o casal lá do começo. Mas não dá, porque tudo vai acontecendo, né? Por exemplo, ter filhos. Ter filhos muda totalmente a dinâmica. Ou a própria... Se reapaixonar depois dos filhos é totalmente necessário, né? Exato. E aí, muito mais desafiador, né? Muito mais. ou uma demissão, né? A pessoa trabalhava num lugar, agora ela não trabalha mais e aí a renda caiu. Isso também é uma outra crise, uma outra questão. Ou às vezes, assim, o sogro, a sogra, um parente precisa ir morar junto com o casal, também é uma outra questão. Enfim, pode ser, na verdade, infinitas, mas sempre você vai precisar se readaptar àquela relação. Se a gente se propõe a entrar num casamento, a gente sabe de tudo que pode acontecer, né? O casamento não vai ser o namoro de 19 anos pra sempre, né? O namoro é fácil de terminar, né? O casamento. Muito mais fácil. Casamento não, ainda mais quando tem filho, né? Na verdade, eu acho que a gente não sabe. A gente tem suposições, mas muita coisa pode acontecer que a gente não imagina, né? E nem imagina como vai ser e nem o que vai vir. Inclusive, por exemplo, a gente falou, os filhos mudam a relação, mas o não ter filhos, mas querer ter filhos, também muda a relação, né? Da expectativa. Não, na verdade, não existe relação estável. Tudo muda todo o tempo. Exatamente. Sempre vai ter eventos... Grandes ou pequenos. É um desafio diário, né? Quem não tá disposto a ter desafio, que não case, né? Não é mais ou menos mas assim? Mas também assim? ficar sozinho também tem os seus desafios e as suas dores, né? Eu diria que é mais difícil ficar sozinho no sentido de que te priva de conhecer algumas coisas sobre você mesmo que você só vai conseguir dessa forma. Claro que, assim, é possível você adaptar de uma outra maneira, né? Mas eu acho que, no geral, você quer aprofundar em quem é você, no seu autodesenvolvimento, um relacionamento vai te ajudar muito nisso. Heloísa, a gente fez aquela provocação no que nós, homens, estamos falhando no finalzinho. E as mulheres? De uma forma geral. Eu acho que as mulheres, em alguns momentos, têm baixa tolerância com um casamento, né? Eu acho que tá muito mais fácil um divórcio do que antigamente. A gente vê os nossos avós, não se separavam. Talvez alguns vivessem a vida inteira de forma infeliz, né? Mas eu acho que a gente precisa ponderar. Por isso que é tão importante quando para um relacionamento dar certo ou não, o autoconhecimento, né? A psicoterapia é sempre uma indicação. Porque a gente precisa saber onde a gente está pisando, né? E as mulheres precisam saber a parte que lhe cabe. Eu sempre acho que um relacionamento é 50% de cada um. Sim. Tanto para estar junto como para se separar. Então, assim, se separaram porque ele fez alguma coisa. Não, você de alguma forma colaborou para ele fazer isso, né? Então, eu acho que as mulheres, elas têm que ser responsáveis também, não só vítimas, né? Então, assim, se você está nesse lugar, assume a parte que lhe cabe. Muito bem, gente, vamos repetir o Instagram, as contas de Instagram, onde a gente encontra o livro, onde que quem tá ouvindo agora o Radar, onde a gente encontra vocês no Instagram? A gente tem um Instagram que é nosso, né, da dupla, que é o Sabiá, @Sabiá Saúde Mental. E tem o meu, que a gente também posta coisas entre nós dois lá, que é @Guilherme Ló PC, que é PSI. E lá que a gente pode se conversar, tem o link lá do livro também, e a gente pode, né, continuar esse papo. Legal.
Heloísa, obrigado pela tua presença Eu que aqui. agradeço. Eu espero que os casais possam se reapaixonar tantas vezes nesse fluxo da vida que é tão bonito, um encontro, né? A gente faz a ponte entre dois no encontro de um casamento, de um relacionamento. É o que eu desejo para todo mundo, que viva uma relação saudável. Legal. Guilherme, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, foi muito gostoso, né? Essa experiência, mais uma experiência de casal aqui. Vocês nunca deram entrevista? Não, Juntos não. Dessa forma nunca. E foi muito gostoso, foi muito legal. E aproveitem esse dia, né? Aproveitem, mesmo que tenha sido criado por uma data comercial, aproveitem a chance, né? De ou de se apaixonar pela primeira vez, ou de se reapaixonar. O que seja um dia e uma noite maravilhosa para todo mundo. A gente já fez várias vezes nesses momentos de casal contar histórias, né? E aí, você perguntou como a gente se conheceu, né? E é interessante isso, porque cada um tem uma perspectiva. Ele me viu num dia, eu vi ele no outro. Ele entendeu uma coisa do que eu falei, eu tava querendo dizer outra coisa. Então, acho que um conselho que a gente pode dar pros casais na noite de hoje é assim, contem histórias de vocês, compartilhem as perspectivas, né, de vida, de encontro. É tão gostoso recuperar histórias dos casais, né? Quem tomou a iniciativa? Você. E deu o primeiro passo. Gente, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Valeu. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.